Boa tarde a todos. Vamos chegando. Já temos aqui 6, 7 pessoas ao vivo aqui pelo Instagram do IFAL Viçosa. Então, boa tarde a todos, pessoal. A gente inicia agora, às 2h30, o primeiro bate-papo sobre carreira profissional, certo? Então, a gente vai trabalhar a ideia de vocação profissional ao longo das próximas semanas para ajudar você, aluno do Instituto Federal de Alagoas, a definir a sua carreira. É um tema muito difícil, né, de se escolher, a gente sabe, todo mundo passou por isso, ou vai passar, e é um tema muito importante que a gente resolveu trazer para vocês por meio de um debate. Então, esse é o primeiro bate-papo, a gente tem 3 convidados que eu vou apresentar já já quem são eles. E aí eu passo agora a palavra também para o meu amigo que está me ajudando aqui nesse projeto, que é o professor Joanes, para dar o boa tarde e as boas-vindas para vocês. Professor Joanes. Boa tarde. E aí, galera do IFAL, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo muito bacana, um projeto que está começando para falar sobre vocação profissional. O professor D'Artagnan e eu, em nome de toda a nossa equipe do IFAL do campus de Viçosa, estamos aqui e a partir de hoje vamos começar a debater uma série de temas para ajudar você a tomar a melhor decisão quando o assunto é escolher a carreira profissional. Então, pega a sua agenda, pega a sua caneta, anota a sua pergunta e manda para a gente, que a gente vai estar com convidados especiais para te ajudar nessa escolha. D'Artagnan, é com você. Valeu, Joanes. E aí eu vou apresentar agora bem rapidamente os nossos 3 convidados. A primeira delas é a psicóloga do IFAL, Ana Maria Leal. A Ana Leal ela tem graduação em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em orientação educacional, RH e empreendedorismo, e ela trabalha no IFAL há 26 anos, trabalhou muito tempo no campus Satuba e hoje está na reitoria, vai ser a nossa primeira participante do bate-papo. Também está com a gente a professora Ana Carla, que é graduada em Ciências da Computação e mestre em Sistemas de Informação, é professora do IFAL, é minha, e é coordenadora do curso de Informática para a Internet. E também está com a gente o professor Elinaldo, que foi coordenador do curso de administração, hoje é chefe do departamento de ensino do nosso campus, e o professor Elinaldo ele é especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal de Alagoas. Para começar esse bate-papo, eu já quero começar direto fazendo a primeira pergunta e agradecendo o aceite de convite para a nossa psicóloga convidada, Ana Leal. Então, Ana, a primeira pergunta para você, muito obrigado pela presença, pela participação, o que seria vocação profissional? Qual a importância de escolher bem a carreira profissional? Então, passo a palavra para você, Ana Leal. Gente, olha, eu agradeço o convite, né? É muito bom estar aqui com vocês, separados fisicamente, mas juntos virtualmente, né? A vocês, alunos, também, um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, e bom estar aqui nesse projeto, tendo um contato, assim, tão direto com vocês, alunos, também, que é um prazer. Bom, respondendo à pergunta, vocação é algo que está na nossa essência, é um dom, né? É algo uma habilidade que a gente tem naturalmente, né? A gente nasce com ela, é um talento. Isso, D'Artagnan, posso sair desenvolvendo meu conteúdo a partir daí ou só respondendo a pergunta? Fique à vontade, fique à vontade. Então, é interessante, algumas pessoas confundem que vocação igual a profissão. Não, são situações diferenciadas, né? É aquela velha história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a vocação vem primeiro. Quando a gente faz, por exemplo, vocês passaram por esse exercício, vocês fizeram esse teste vocacional, então vocês tiveram um pouco do autoconhecimento, né, a proximidade de quem vocês são, de quais as aptidões que vocês têm, então vocês tiveram um pouquinho desse autoconhecimento que é necessário para que aí vocês, que estão ainda indecisos, possam fazer uma escolha de uma vocação, e aí futuramente seguir esse passo para essa carreira profissional que o Enem tanto direciona vocês, né? Então, a profissão é uma escolha, diferente da vocação, né? A vocação nasce conosco, mas a profissão não é uma escolha. E essa escolha que você vai fazer, você tem que estar bem antenado, porque você
vai passar uma boa parte do seu tempo fazendo aquela atividade, né? Sabendo que nem sempre o mar vai ser de rosas, né? Porque uma profissão nem sempre é um mar de rosas. Mas se a gente fez aquela escolha com consciência, a gente está disposto a enfrentar tudo e enfrenta o que vem aí pela frente, os desafios, né? Quando você chega nessa fase do segundo grau, né, do ensino médio, a conclusão, e aí vem 3 caminhos de opção, 3 caminhos de escolha. Uma educação superior, né, que é essa que vocês têm que seguir a vocação. Vem o serviço militar para os rapazes, hoje em dia, as mulheres é opcional, né, seguir essa carreira ou não. E o mercado de trabalho que está aí latente, também chamando, né? E essa escolha, muitas vezes, ela vem direcionada por uma necessidade financeira, por uma influência dos pais, né? Ou por essa escolha baseada nessa vocação. Mas nesse meio do caminho, às vezes, a gente faz alguns atalhos de percurso, que eu costumo dizer. Às vezes, esse curso superior, ele vem aliado a uma entrada no mercado de trabalho, né? Alguns que, por necessidade financeira, têm que unir a formação superior à situação financeira que está ali latente, a necessidade de ter um emprego, ter um trabalho, né? E muitas vezes, quando você ingressa na universidade, às vezes o mercado de trabalho abre uma portazinha para a gente. Ou, às vezes, quando se termina o curso técnico, não é? Eu fiz isso, eu fiz a minha universidade atrelada à minha ação como técnica em edificações que eu sou. Então, eu sou um exemplo desses atalhos de percurso que a gente acaba tomando. Mas, entre seguir sua vocação, ou ir ao mercado de trabalho, né? Eu vou seguir meu dom, ou eu vou escolher aquela melhor profissão. Aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar, né? Tentar perceber qual o caminho que você vai traçar. Alguns seguem um sonho, né? Ou um desejo. Alguns tentam realizar o sonho e o desejo de alguém. O que não é muito bom se isso não tiver muito amadurecido, né? Então, escolher uma profissão é diferente também de uma carreira. Nem sempre a nossa carreira, ela dá sequência à primeira profissão, especialmente, que a gente escolheu no caminho, não é? Então, vamos fazer uma separação. Eu falei de vocação e falei de profissão. Então, vocação, ela nasce com a gente, a profissão é uma escolha. E agora, falando de profissão e carreira. A profissão é aquela atividade, é aquela ocupação que vai nos fazer ter uma renda financeira, não é? E que requer um certo conhecimento, um certo preparo. A carreira é uma sequência de posições que a gente toma, ou de profissões que a gente toma, no decorrer dessa escolha profissional, da vida profissional. Então, às vezes, numa mesma profissão, às vezes são em diversas profissões que a gente segue uma carreira, né? Um exemplo disso, por exemplo, para ficar bem claro para vocês, o médico cardiologista é uma profissão, mas ele pode escolher seguir uma carreira como sendo um médico de fronteiras, ou ele pode seguir uma carreira tendo seu consultório e trabalhando no hospital, né? Então, aí é para vocês diferirem o que significa profissão e o que significa carreira. Um outro exemplo que eu gosto muito de abordar é o presidente de uma empresa. Ele não chegou a ser presidente de uma hora para outra. Essa carreira que ele galgou, ele assumiu diversas posições na empresa, diversos postos, né? Ele teve uma carreira ali interna até chegar ao pico que é ser presidente daquela empresa, né? Então, existem fatores que vocês devem ponderar nessa escolha da profissão. Primeira coisa que vocês devem fazer é conversar com um profissional da área, né? Depois fazer uma pesquisa do que elas fazem nesse dia a dia. E depois até conhecer essa grade curricular. E quando é que vocês vão conhecer essa grade curricular? Muitas vezes quando entra na faculdade. Então, isso é para vocês verem que até esse momento vocês podem voltar atrás. De repente, você iniciou aquele curso e pela grade curricular, pelas matérias que você dá, você diz, poxa, isso não é a minha praia. Então, vocês têm aquela possibilidade de voltar, não é nada definitivo, vocês podem voltar, vocês podem
dar um passo atrás e aí fazer um outro curso, e aí ver se vocês encontram aquela vocação. Porque, como eu bem disse, essa profissão que vocês vão ter a partir daí, e essa futura carreira profissional, vocês têm que gostar do que fazem, porque vocês vão passar o dia fazendo isso. Já pensou acordar todo dia cedo para ir para aquele local, para aquele ambiente de trabalho? Se eu não gosto, eu vou estar contrariado. Então, daí a necessidade dessa escolha ser bem feita, né? Então, se acontece de vocês fazerem essa escolha e entrarem e verem, pronto, essa grade curricular eu não gosto disso aí, eu vou fazer um outro curso, eu vou fazer um outro vestibular, eu vou fazer uma transferência de curso. Aí, o que é que acontece? Uma outra etapa, que é o amadurecimento pessoal. Vocês passam por uma filtragem. E aí, eu colocaria mais 2 itens nessa situação. Além da vocação, que é esse chamamento, que está atrelado a um financeiro, além do profissional, que é o fazer diariamente e o gostar do que faz, eu coloco nesse amadurecimento aí, pessoal, que vem nessa etapa, mais dois estágios, que é a missão e a paixão, né, que muitas pessoas confundem um pouquinho essas duas coisas. A missão é próximo à vocação, mas a missão não está atrelada ao dinheiro. Eu faço aquilo simplesmente porque eu gosto. Se ele traz um valor financeiro agregado ou não, é algo a mais para mim. Mas eu estou fazendo aquilo porque é a minha missão fazer. E, às vezes, essa missão está atrelada a um conhecimento de mundo. Não, eu quero seguir esse caminho porque é importante, porque eu estou fazendo alguma coisa útil para o mundo, não é? Então, além de ser aquela vocação que nasceu com você, aquela área que você quer, ainda tem essa questão ainda maior de dizer, não, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar o mundo, eu vou ser uma pessoa a mais, vou ser uma pessoa diferente nesse aspecto que é ter uma missão. Mas aí surge uma outra situação, que é a paixão. E a paixão ainda é algo ainda mais forte, porque é ligada ao prazer. É o fazer pelo hobby. Faz. Então, eu separaria, a partir daí, 2 polos, né? A profissão atrelada à vocação e a missão atrelada à paixão. Deixando certo que, quando você escolhe essa vocação, você faz essa escolha, não é? Você tem chega mais perto de você. Você consegue ter um conhecimento ainda maior de quem você de fato é. Né? Então, se nós pudéssemos, vamos dizer que fosse uma receita de bolo, se nós pudéssemos acrescentar profissão à vocação, você teria um ótimo resultado. Se nós pudéssemos tomar profissão, vocação, dava melhor ainda você terá. E se Ana, você pudesse então atrelar... Ana, então deixa eu te fazer uma pergunta para pegar um gancho um pouco do que você está falando. Você está falando... Deixa eu puxar somente essa última receita. Se a gente juntar profissão, paixão, vocação e missão, pronto, então você tem a receita pronta. O tempo que você passar, você não vai nem sentir. Você passa 30, 50, 60 anos naquela profissão, constituindo uma carreira e não vai sentir. Diga. Você está falando coisas que são tão valiosas, a gente está muito feliz, nós estamos aqui, olha, tem uns 35 pessoas nesse momento participando da live, já tem mais de 6 perguntas aqui, mas eu vou pegar um gancho para fazer uma pergunta. O nosso tema é como criar carreira vocacional. Quando a gente fala de carreira vocacional, de profissão, a gente está falando de uma escolha. Você está falando aí de paixão, de identificação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. Para nos ajudar na escolha, para ajudar o nosso aluno, o teste vocacional, aquele instrumento, ele ajuda? E quando a gente tem resultado, como fazer a partir dali? Nós aplicamos, o IFAL aplicou uma pesquisa sobre vocação profissional para entender qual é o perfil, quais as profissões que os nossos alunos estão almejando. E 105 alunos participaram dessa pesquisa, preencheram um teste vocacional. Minha pergunta para você é,
O teste é importante e o que fazer depois que está de posse desse resultado? Isso, eu falei inicialmente. O teste é um instrumento. Ele é um instrumento exatamente para buscar esse autoconhecimento. Principalmente quando a gente ainda está indeciso, quando a gente ainda não sabe que vocação é essa. Então, o teste, ele vai te trazer uma área onde você tem aquelas aptidões, onde você tem aquelas habilidades. E aí você vai explorar, dentre essas habilidades, quais as profissões que tem ali para fazer a melhor escolha. Então, o teste é um instrumento que vai te facilitar esse autoconhecimento para que você faça uma escolha. Ok? Foi clara? Foi clara, sim. Isso é muito importante. Escolhas são momentos muito na nossa vida, não é isso? Importantíssimo. Importantíssimo essa escolha. D'Artagnan, a minha pergunta, eu acho que é uma pergunta de muitos alunos. Como escolher a vocação? Passo a palavra para você, complementa de lá. Ok, Joanes. Então, a gente agradece por enquanto a Ana Leal, Ana Maria. Daqui a pouco a gente volta a falar, Ana. Ainda já temos algumas perguntas aqui e a gente vai passar no final as perguntas para você, beleza? Beleza. Tá certo, Ana Leal. Daqui a pouco volta respondendo as perguntas de vocês. Ainda pode fazer, tá, pessoal? Perguntas, já tem algumas selecionadas, mas a gente está aqui ouvindo e lendo tudo que vocês estão postando. Agradecer só antes de passar para a pergunta da próxima convidada, a professora Ana Carla, agradecer a presença aí, professor Otávio, professora Tassiana, professora Alexandra, professora Mary, e diversos alunos, Thaís, Vitor, Carlos, Jaira, Rosilene, Renata, Dorilane, Núbia, Vanessa, todo mundo que está aí participando, mandando mensagem pela live no Instagram, certo? Agora eu queria falar com a professora Ana Carla. Aninha, boa tarde. E eu queria saber como que foi esse processo de escolha profissional para você, professora Ana Carla, né? Hoje você é professora, né, numa área específica, que é a área de computação, e a gente tem alunos de computação no nosso campus, né, e no IFAL de modo geral. Então, como que se deu esse processo? Como que você chegou a essa escolha? E é isso, assim, queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, resumidamente, para a gente. Muito obrigado pela participação, Ana Carla. Eu que agradeço. Agradeço por ser convidada aqui nesse primeiro encontro, falando sobre carreiras, né, e como é que a gente escolheu elas. Então, no meu processo, essa escolha não é um estalo, assim, pelo menos não foi assim comigo, né. Eu tive que fazer um autoconhecimento, né. Então, eu fui, na minha infância, eu tive o privilégio. Minha mãe é empresária, ela tem uma empresa, e naquela época ela teve que adquirir um computador. Então, desde pequena, em casa, muito pequena, pelo menos eu tive o acesso a essa máquina, que na época poucas pessoas tinham, né? Então, em casa, todos os irmãos e primos também, que morava todo mundo junto aqui, a gente sempre ajudava a minha mãe nas atividades da empresa dela e tudo mais. Então, meu irmão, ele ficava responsável, vamos dizer assim, por essa parte de mexer no computador, de fazer as artes, enfim, de mexer lá com tecnologia. Só que o tempo foi passando, eles começaram a ingressar na faculdade e tudo mais, e alguém tinha que dar continuidade a esse processo. Então, desde pequena, eu já ficava ali fuçando, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui, assim, curiosa de saber como é que mexia naquele programa, como é que fazia isso e aquilo outro. Então, eu dei continuidade nesse processo. E aí, desde pequena, eu sempre tive muita paixão, que nem a Ana Maria disse. Tive muita paixão sobre criação, arte, coisas assim criativas, sabe? E também a parte de tecnologia. Então, essas duas coisas estavam sempre muito atreladas a mim, do fato de ajudar a minha mãe e da vivência em casa mesmo. Então, quando eu cheguei no ensino médio,
né, que tinha que já dar os primeiros passos, assim, na escolha da carreira, que na época era PSS, né, eram uns 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente já tinha essa experiência com vestibular. Eu fiquei na dúvida, apesar de ter essa experiência, eu fiquei na dúvida entre arquitetura e computação. Arquitetura, por estar ligada a essa parte da criatividade, de decorações, que eu sou muito apaixonada por isso, e da tecnologia em si, que também é minha outra paixão. Então, eu fiquei nessa dúvida, e meus irmãos, né, meu irmão e meu primo, que morou comigo, eles fizeram a graduação de Ciências da Computação aqui na UFAL. Então, eu tive esse privilégio também de conhecer um pouco mais a vivência deles na graduação. Então, isso facilitou muito, porque eu sabia muitas dificuldades que eles já estavam passando, questões de exatas, e de cálculo, e disso, daquilo outro. Então, eu já entrei na graduação sabendo, ó, eu vou ter muitos desafios, mas também eu sabia que tinha muita coisa legal, entendeu? Tinha a questão da programação, de quanto eles ficavam vidrados lá, passando manhã, tarde e noite, para resolver os problemas da graduação, então aquilo me mexia comigo. Então, isso daí me ajudou, sem dúvida, me ajudou muito na escolha. Então, aí, nesse momento, ingressei na graduação, né? E dentro da graduação, naquela época, estou ficando um pouquinho velha, naquela época, a universidade, ela estava passando por um processo de expansão. Estava acontecendo investimentos, laboratórios e tudo mais. Então, eu sempre fui muito interessada nisso. Então, desde o segundo período, eu sempre estava buscando projetos, sempre estava buscando professores para poder me colocar em tudo, sabe? Participar mesmo. Isso me deu muita oportunidade de viajar, e também me amadureceu muito com relação à área. E aí, nesse processo todo da graduação, né, quando chegou lá para o final, na fase já da criação, né, do desenvolvimento do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, eu também tive outra sorte, que foi o tema que eu escolhi, que envolvia essa parte de criatividade, que sempre teve presente, de ser atrelado com o trabalho de um professor lá em Natal. Então, tinha uma conexão muito grande. E aí eu fiz, foi muito bacana o meu trabalho e tal, e antes mesmo de ter apresentado, de ter concluído, eu já entrei em contato com o professor lá de Natal. E aí ele ficou muito motivado, nossa, você veio de Maceió para cá e para conversar comigo, e que bom, o seu trabalho está bem legal, tal. Então, toda aquela conversa me motivou a fazer meu mestrado. E aí, antes mesmo de ter concluído a minha graduação, eu já tinha feito o processo de seleção do meu mestrado. Então, eu tinha sido aprovado sem nem ter apresentado, então, assim, foi uma coisa muito colada, assim, não tive um dia de descanso entre estar graduada e entrar no meu mestrado. E aí, segui para o mestrado, e fiz com esse professor. E era um professor muito rígido, assim, muito criterioso com relação à atividade acadêmica em si. Então, esses 2 anos de mestrado foi 2 anos, assim, de muito amadurecimento. Amadurecimento porque eu fui para um estado onde eu não tinha família, e um amadurecimento profissional também, né? Tinha que correr atrás, o rigor, enfim, muita coisa. Foi muito bom para mim. Sou muito grata ao meu professor, né? De lá, meu orientador. E aí ele queria que eu já emendasse também no meu doutorado. Ele disse, ó, você não vai parar não, vamos fazer o doutorado. Aí eu disse, eita, poxa, peraí, vamos com calma, que doutorado são mais 4 anos. E eu não tinha parado, eu não tinha ainda experiência com o mercado, né? Então, eu sentia a necessidade, eu estava ali no meio acadêmico, mas eu sentia essa necessidade de entrar no mercado de trabalho. Então, eu disse para ele, ó, eu vou parar por aqui,
por enquanto, eu vou voltar para Maceió e vou tentar entrar no mercado de trabalho. Vou ter essa experiência também, eu acho que é importante, e também para amadurecer para um doutorado, que é um passo muito importante. Então, eu vou para Maceió e qualquer coisa eu volto aqui. Volto para fazer o doutorado. E aí foi, né? Então, eu terminei o meu mestrado, voltei para Maceió, e aí surgiram outras oportunidades de projetos com a UFAL e tudo mais, mas eu precisava também de um foco, porque eu voltei do meu mestrado, queria entrar no mercado de trabalho, e a parte acadêmica estava me puxando de novo. E aí chegou um momento que eu disse, não, vamos esperar um pouquinho, vamos ver esse mercado, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso para professor substituto do IFAL. Foi o primeiro contato como docente, nesse caso. E aí eu passei e fiquei mais ou menos 1 ano e meio lecionando no campus Maceió. E aí gostei demais. É muito bom trabalhar no Instituto Federal e foi muito bom essa experiência docente. Então, eu conheci essa área docente, de tratar com os alunos, de ensinar, de você estudar mais, com mais vigor ainda, para passar isso para os alunos, isso é muito legal. Foi muito bom. E aí, nesse período, surgiu novamente o concurso, agora para professor substituto não, para professor efetivo, e do campus Viçosa, né? E aí eu fiz, passei, estou aqui. E foi isso, assim, de uma forma bem sucinta, bem rápida, tentei ser bem rápida nisso daí, mas aí alguém pode perguntar, e sua paixão pela arquitetura, por essa parte de criação, como é que ficou? Ficou como um hobby. Hoje ela é um hobby, da mesma forma que desde pequena, quando eu fuçava o computador para tentar ajudar minha mãe a aprender os programas, eu faço a mesma coisa hoje. Então, a partir daqui de casa, a decoração, os projetos e tudo mais, tudo sou eu que faço. Eu vou lá, vou fuçando, vou estudando, aprendendo e vou fazendo. É muito bom. Terminou aliando as duas coisas, a tecnologia com a criação, desde o começo. Que massa, Ana Carla. Muito obrigado. Foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história, né? A gente já se conhece um tempo, eu não sabia desses detalhes aí. E é isso mesmo, né? Sempre um processo, né? Nunca é uma coisa rápida, né? Um processo, a escolha da carreira mesmo. Que bom que os caminhos te levaram, né, para a docência e hoje somos colegas lá no IFAL. É isso mesmo, assim, são os caminhos que a gente não sabe, né, que a vida escolhe para a gente. Né? Então, muito legal a sua história. E aí, só botar o registro aqui de algumas pessoas que estão presentes: Daiane, Maria Aparecida, o Alisson, Cláudia, Mili, Josué. A gente vai falando o nome aos poucos, tá, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença aí. Agora eu vou passar para o professor Joanes, que ele vai fazer uma pergunta para o nosso terceiro convidado do dia. Joanes. E aí, galera, vocês estão gostando? Olha, manda para a gente sua pergunta, que ainda dá tempo. A gente vai receber um convidado muito bacana, mas eu já quero saudar o professor Ricardo Ribeiro, que é do IFAL de Rio Largo, que está interagindo conosco aqui. Saudar também os alunos que estão nos acompanhando do IFAL do campus de Marechal. E a pergunta agora vai para o professor Elinaldo, chefe de ensino. Professor, saudação, que bom ter o senhor conosco aqui. A pergunta é a mesma que foi feita para a Ana. Ela perguntou para a Ana como é que ela escolheu a carreira na área de informática. E agora nós perguntamos ao senhor como é que o senhor escolheu a carreira na área da administração. É com o senhor, professor Elinaldo. Obrigado, professor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz, né, de estar participando desse primeiro momento, né? E a pergunta, professor, eu poderia responder com uma palavra só, tá? Mas a gente tem todo um processo aí, né, que precisa ser clareado, eu diria que foi por necessidade. Mas a gente vai chegar lá, tá? Eu acredito que essa história de administração, ela me persegue desde criança, tá? Porque de quem era o time de futebol lá do bairro de criança, né? O time de futebol lá do bairro, que eu morava quando criança, quem comandava era eu, né?
A gente tinha um circo, esse circo que sai por aí nos interiores. E quem era o circo lá era do professor Elinaldo. Vocês estão escutando bem, pessoal? Ok? Sim, pode continuar. Eu tinha um sem números de colegas, crianças, adolescentes. Qual era a residência que o pessoal gostava de se concentrar? Lá em casa. Aí minha mãe dizia, meu Deus do céu, esses meninos não têm casa, não. Mas eles adoravam passar a tarde toda, às vezes a manhã toda, lá em casa. Mas aí eu cresci. E aí eu cresci e o mercado de trabalho apareceu. Primeiro como professor. Primeiro eu fui professor, olha, quem diria, matemática e física. Professor de matemática e física por um tempo, quando apareceu o Banco do Brasil na minha vida. Então eu passei num concurso do Banco do Brasil e passei a ser bancário. E logo no primeiro ano, eu fui convidado para ser diretor social da ABB, lá da minha cidade. Era uma ABB bem estruturada, né, com um número bem razoável de sócios. E olha, quem era que fazia os contatos com os empresários? É Linaldo, tá vendo aí como são as coisas? Mas aí o tempo foi passando, e eu passei a ser caixa do banco, e de repente apareceu a oportunidade de ser coordenador dos caixas, né? Passei a ser coordenador e veio uma oportunidade para vir para Alagoas. Ora, nesse momento a minha mãe já não estava muito alegre, muito satisfeita, porque ela falou para mim, antes de eu entrar no Banco do Brasil, por mim, você não entraria. Por quê? Porque eu fazia um curso de economia na Universidade Federal de Pernambuco, e ela tinha medo que eu abandonasse o curso em função do trabalho. Era muito comum à época, tá? E vestibular só acontecia uma vez. Se não passasse naquele ano, só ano que vem, tá? Não tem essa história de todo mês ter um vestibular, não. Então, tem um certo ano para entrar em faculdade, não. Então, o que acontece? Foi o que aconteceu. Eu realmente abandonei o curso de economia já no 6º período, acredito em vocês. Mas vim para Alagoas, com a proposta de ser gerente de atendimento em uma agência do Banco do Brasil em São José da Laje. E daí apareceram outras oportunidades para gerente geral em algumas agências menores, rodei o sertão, né? Eu acho que poucos alagoanos conhecem tanto Alagoas como eu, né? Acho que só não morei mesmo no litoral sul, no litoral norte. E demais, eu morei em todos os lugares, tá? E aí, a partir do momento que eu passei a assumir o cargo de gerente geral de agência, aí o que acontece? Eu senti que havia necessidade de eu fazer um curso de administração. Aí foi quando eu concorri a um vestibular à época, né, de administração da UFAL, e fui aprovado e fiz o curso de administração. Ora, a gente como professor, não. Vou para o IFAL como administrador. O meu primeiro cargo no IFAL não foi professor. Eu tinha passado no curso para administrador. E fui trabalhar no Campus Penedo. Lá no Campus Penedo, assim que cheguei, com 2 meses, me ofereceram a CGP, Coordenação de Gestão de Pessoas. Ou seja, a administração me perseguindo. Ainda em Penedo, Coordenação de Administração e Manutenção. Essa que o EMAU hoje é no nosso campus. E o tempo foi passando, fui convocado, né, nomeado, né, para professor, era um concurso que eu tinha feito, e estava no aguardo, já fazia uns 2 ou 3 anos, finalmente houve a nomeação. E essa nomeação para onde? Viçosa. Chegando em Viçosa, eu digo, pronto, vou dar lá minhas 18 ou 20 aulas. Quando o Valdomiro disse, não, você vai ser coordenador do curso de administração. E nessa coordenação de curso de administração, eu passei mais de 3 anos. Né? Ora, acabou a coordenação? Não. Apareceu a oportunidade para ser chefe de departamento. Mas ainda vai ter outra oportunidade, com certeza. Será da minha aposentadoria. Eu devo estar me aposentando, se Deus quiser, nesses 2 anos. Mas vai parar pela aposentadoria? Não. Nós já temos projetos, eu e minha esposa, para o negócio futuro, né? Por enquanto, a gente ainda está em estudo e planejamento, mas nesses 2 anos a gente segue. Então, na verdade, o que me levou à carreira de administração foi o fato de eu estar gerenciando uma agência do Banco do Brasil, tá? Mas é como eu falei, ela me persegue já
há algum tempo, desde criança, sou muito feliz com a carreira escolhida e recomendo àqueles que sentem que têm alguma vocação para tal, ok? Muito obrigado. Obrigado ao professor Linaldo pela participação, dizer que nos ajudou muito no processo de reflexão, uma trajetória muito bacana, muito bonita. E nós vamos aqui agora passar para a Ana Leal. Ana, tem perguntas aqui para você. Olha, vou fazer aqui a primeira pergunta, muitos alunos participando. Tem aluna aqui, o Matheus diz o seguinte: o que fazer quando se está totalmente perdido? Não sei qual faculdade fazer, nem qual profissão seguir. E aí, como ajudar esse aluno? A primeira coisa que você tem que fazer é esses testes. É um caminho para você encontrar a sua habilidade, onde você teria esse potencial, não é? E, antes disso, você tem um direcionamento. Deixa eu pensar, não é? Você conhece a cada dia, não é? Qual é aquela profissão que mais você se identificaria, e aí você faça. Se der errado, se você chegar lá e ver que não é sua praia, não tem problema, você pode voltar atrás e buscar outro caminho, não é? Agora, só não vá ficar esperando o tempo passar. Busque, pesquise, converse com profissionais que têm as áreas que lhe chamem a atenção. Depois de fazer esse exercício vocacional, por exemplo, que você está fazendo agora, veja que área você teve. Converse com profissionais que deu aquelas profissões que estão ali direcionadas, porque nenhum instrumento também, nenhum teste vocacional vai te dar apenas uma profissão, vai te dar uma área de escolha, não é? Então, não existe nem a própria bateria vocacional, a própria bateria de teste vocacional, que nós psicólogos, que tratamos com orientação profissional, aplicamos, vai te dar apenas uma direção, vai te dar um leque. Então, é necessário que você faça esse amadurecimento, que você busque esse autoconhecimento, viu, Matheus? Obrigado, Ana Maria. Ana Leal, a gente já tem mais uma pergunta, tá? A pergunta é da Mili, eu acho que é Mili Monteiro. Ela fala assim: não consigo me identificar com nenhum curso, mesmo fazendo 1001 testes. Seria melhor fazer um curso para testar ou esperar o curso certo? Aí é um pouco parecida com a do Matheus, mas ela coloca uma dúvida a mais aí, né? Pode falar. Acontece, é Miriam, né? Foi Miriam? Mili. Às vezes, Mili, nós temos que encarar para ver, não é? Em quantas situações a gente, às vezes, por exemplo, eu gosto de apontar também histórias, né? Eu gosto de contar histórias. Quantas vezes, por uma necessidade, a gente teve que ir por um caminho sem ser aquela profissão que a gente gostava. E, de repente, eu acredito muito em energia, sabe? Nada acontece por acaso. As coisas vão se encontrando e as coisas vão acontecendo e vai surgindo. É como um imã. Veja a história do professor Elinaldo. Veja o que aconteceu, não é? Então, ele, de repente, ele entrou no emprego pela necessidade de ter que trabalhar. E aí, a administração foi ao encontro dele. Então, às vezes, a gente segue algumas direções que a gente acha que não tem nada a ver, mas nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, tome uma posição, você só não pode ficar esperando a banda passar, né? Eu acho que quando a gente fica esperando a banda passar, o tempo voa. Então, tome uma decisão e deixe as coisas acontecerem, né? A gente é muito imã. Quando a gente pensa positivo, a gente atrai coisas positivas e as coisas acontecem que a gente nem percebe, mas elas vão direcionadas. E aí a gente encontra a nossa vocação sem nem esperar que ela fosse aparecer. Meu conselho é que você vá, tome um direcionamento, não fique só no que eu estou pensando, eu acho, não. Tome um direcionamento e deixe as coisas acontecerem. Muito boa, Ana. Eu acredito muito também em energia. Quando a gente pensa positivo,
canaliza a nossa força, as coisas se atraem e a gente consegue aquilo que a gente tanto deseja. Olha, nós vamos agora à pergunta aqui do aluno Josuel. Para eu garantir meu futuro profissional, o único caminho que devo seguir é a faculdade, é o curso superior, ou existem outros caminhos? Ana, conseguiu entender a pergunta? Tá, pensei que fosse, eu pensei que fosse o professor Reinaldo. Olha, existem outros caminhos, sim. Nem sempre a faculdade é o primeiro caminho para uma escolha profissional. Né? O professor Reinaldo teve a experiência disso, eu também tive a experiência disso. Embora a gente encontre o mercado de trabalho e vá para o mercado de trabalho, e nesse meio do mercado de trabalho a gente diga, não é por aí, não é? Mas aquele mercado de trabalho foi que nos deu condição de cursar uma universidade, não é? E às vezes a universidade até paga, se não consegue uma universidade particular, uma universidade paga, e esse caminho na entrada do mercado de trabalho é que nos dá todo o fundamento para esse direcionamento, não é? Agora, o que eu digo é o seguinte, na conjuntura atual não dá para a gente ficar só no nível médio, a gente tem que procurar sempre uma formação profissional, porque cada dia mais a gente vê que o campo da carreira, né, quando a gente entra nessa questão de profissionalismo, cada vez mais a gente tem que ter um nívelzinho a mais. Então, não devemos nos atrelar somente a um nível médio, né, aquele nível inicial de formação, que muitas vezes é que dá o primeiro passo para o mercado de trabalho. Então, é necessário que a gente se sacrifique, sim. A situação financeira pesa, a gente trabalha durante o dia, estuda à noite, faz todos os esforços que forem necessários, mas é sempre bom a gente ter uma formação a mais, um passo a mais. E quando a gente faz o superior, a gente diz, poxa, não pode ficar só no superior aí, então a gente faz mestrado e faz doutorado, e aí sempre é bom um pouquinho grau de conhecimento a mais, porque só completa a gente enquanto fator de crescer na carreira, né? Muito bem respondido. Concordo, e eu acho que é por aí mesmo, né? E nós estamos num curso técnico, né? Então, os alunos, por exemplo, que estão fazendo ensino médio já vão sair com a formação de técnico em informática, os que estão no subsequente vão sair com técnico de administração, que já traz uma nova visão, né? Então, são coisas que já agregam valor, né? Curso técnico, curso superior. Então, realmente tem vários caminhos aí que os alunos podem, né, escolher. Uma pergunta que o professor Otávio fez foi, aí eu passo também para a Ana Leal. Posso ter uma vocação e mais de uma profissão? Ou seja, eu tenho uma vocação profissional, mas eu acabo atuando em outra área, e aí eu complemento essa pergunta dizendo, por exemplo, no caso de Reinaldo e de Ana Carla, porque os dois, eles são administrador e cientista da computação, e hoje estão como professores, né? Então, é possível ter uma vocação e mais de uma profissão, Ana Léo, você acha? Sim, com toda certeza. Eles são exemplo disso, não é? E aí, a partir do momento que eles se encontraram, aí eles formaram a sua carreira, né? É como a gente diz, nem sempre a profissão conduz à carreira. Quando a gente se encontra, quando a gente alia essa vocação à carreira, aí sim a gente faz dessa profissão o nosso aliado. Mas a gente pode sim ter a vocação para uma aptidão, para uma situação, é aquilo que nasceu com você, e eu tenho uma profissão no outro lado, que, por exemplo, ela é necessária para que eu supra o meu lado financeiro, não é? É quando a gente diz que a vocação, ela dá um início a uma profissão, e aí o nosso financeiro. Diferente da paixão, a paixão a gente abre mão do financeiro e abre mão, às vezes, dessa questão de ter o financeiro atrelado, de ter o profissional. Mas, sim, vocação e profissão não precisam andar aliadas, não. A gente, às vezes, faz de um esteio para se chegar a esse grau de envolvimento que a gente acaba tendo com o passar do tempo. Mas pode, sim, funcionar. Nem sempre. O ideal é que elas estejam juntas. Se estiverem juntas, vai ser muito mais fácil para a gente se sentir bem no que faz e galgar uma carreira e chegar a achar que ali pode se transformar num hobby. Como o professor Reinaldo. O professor Reinaldo vai se aposentar e ainda quer continuar na paixão dele, que é administrar. Então, se tiver agregado, melhor, mas se não tiver, a gente dá conta. Ok, Aninha, uma última pergunta, antes da gente ouvir as considerações finais dos nossos convidados.
é: a faculdade garante emprego? Tentando tirar aqui o som. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tive um problema aqui no som. Bem, a faculdade não garante o emprego. Eu amarguei 2 anos trabalhando de graça para consultorias, para ter o conhecimento que eu precisava para entrar nesse mercado de trabalho a nível superior, que é tão competitivo. Mas se você faz o que você deseja, se você faz uma escolha que foi sua, você abraça essa escolha. É que eu digo, nem tudo são rosas, mas aí você encara o desafio e segue em frente, e você faz disso uma batalha e você consegue vencer, não é? Então, depois de 2 anos trabalhando de graça, com dificuldade, porque minha mãe era professora do Estado, não tinha uma situação financeira muito boa, não é? Trabalhando até em outra profissão, que não era atrelada à psicologia, mas que eu tivesse um valor financeiro para que desse para que eu custeasse esse tempo de consultoria que eu trabalhei gratuitamente, para que eu angariasse o conhecimento devido, foi que eu consegui o meu primeiro espaço como psicóloga, não é? Então, nem tudo são rosas, e nem tudo é fácil, a gente tem que encarar, não é? Não existe receitas prontas, gente, não existe, né? O outro caminho na faculdade é se a gente cola num professor, que foi o testemunho da Ana. Se a gente colar no professor, ir atrás dos projetos, não é? E mostrar interesse e tudo, galgando o mestrado como ela fez, aí abre uma janela e vai buscando. Agora, nem tudo são rosas, tem que ter garra, tem que ter fibra, tem que seguir a sua meta, não é? Não vai ser fácil, não, mas não é impossível. Quando a gente faz algo que está direcionado ao que a gente se identifica, ainda melhor. Professor Elinaldo, esse momento agora é para o senhor fazer suas considerações finais e falar da importância da carreira da administração. Todos os alunos que estão nesse momento participando da live e que prestigiam e que querem seguir na carreira da administração, dê uma palavra aí, Liane, para esses alunos e faça suas considerações. Muito obrigado pela sua participação. Opa, obrigado a vocês. Vejam bem, pessoal, curso técnico em administração. Campos Viçosa, 2014, nasce. E aí, a gente foi meio que na contramão. Creio que a expectativa de muitos era que o curso, nós colocássemos, né, um curso que fosse mais na área de rural, né, em função da vocação da região. Só que a vocação da região, ela é voltada mais para a monocultura, principalmente da cana-de-açúcar. Hoje a gente tem o eucalipto também, que vem dividindo esse espaço com a cana-de-açúcar. E, quando se faz um levantamento das usinas de cana-de-açúcar na região, você pegando de Paulo Jacinto até Atalaia, nenhuma funciona mais. A última parou faz 3 anos, que foi a usina Capricho, em Cajueiro. Então, o que se pensou? Tem-se o curso de técnico em administração, né, ofertar vagas para o curso técnico em administração. Por quê? Porque o setor de serviço é um setor que tende a crescer, e principalmente no interior, que não é muito grande, como é o caso de Viçosa, é um pequeno interior, né? O serviço público, ele também tem uma força muito forte, né, em termos de emprego, né? Então, esse foi o pensamento. O curso de administração, ele abre possibilidades tanto para o setor público como para o setor privado. E aí, isso aí foi atestado com o tempo. O curso de administração foi se consolidando juntamente com o próprio campus Viçosa, né, que é um campus novo, está no seu 6º ano agora, e o curso de administração foi se consolidando com a própria consolidação do campus. E hoje nós temos muitos alunos, não só no município de Viçosa, como na região do entorno, que são 9 municípios que a gente consegue chegar, né, com alunos que estão trabalhando, né, que estão no mercado de trabalho, tanto no setor público, na área de finanças, na área de logística,
na área de contabilidade, na área de RH, ok? Na área de vendas, tanto vendas internas como vendedores externos. Nós temos alguns alunos também nessa condição, tá? Então, a gente, o propósito foi as possibilidades, né? Porque você poderia colocar alunos tanto no setor público quanto no setor privado em uma série de possibilidades. Então, eu creio que a gente está conseguindo. O curso de administração hoje é um curso consolidado, tá? É um curso de curta duração, por ser subsequente, é só 1 ano e meio, né? Mas é um curso que vem, sim. Hoje a gente, inclusive, tem sido meio assim que um banco de estagiários para o mercado, com probabilidades fortes de futuros profissionais, né? Empregados formais. O mercado hoje, ele acordou, e sempre que ele precisa de um profissional, está indo buscar no Campus Viçosa. Está indo aí o professor D'Artagnan, né, que foi coordenador do curso, eu que fui coordenador, hoje o Fernando, e a gente é muito requisitado. Nós temos empresas aqui em Viçosa, que são 5 ex-alunos nossos, todos 5 colocados. Okay? Beleza, então, professor. eu vejo dessa forma aí. Eu acho que o curso ele foi bem escolhido e tende a perdurar ainda por um bom tempo. Muito obrigado, professor Reinaldo, pelas excelentes contribuições aí. Realmente o curso de administração tem várias oportunidades, né? E aí, antes de passar para a Aninha, para ela fazer a mesma observação aí sobre o curso técnico de informática bem brevemente, eu queria trazer uma mensagem do aluno Alisson Menezes, que ele falou o seguinte: fiz o curso de informática em 2016 aí em Viçosa e hoje estou fazendo graduação na área, e ele agradeceu aí o Campus Viçosa. Então, fazendo esse registro aí do ex-aluno Alisson, eu passo para a professora Ana Carla fazer bem brevemente as suas considerações finais e falar sobre o curso de técnico em informática para a internet. Certo, vou tentar ser muito breve. A questão da área da tecnologia, né, é uma área que está em ascensão já faz um bom tempo. Um bom tempo a gente sempre vê ela em ascensão, e nesse período agora, isso tem se intensificado. Com o período da crise, dessa quarentena, desse isolamento social, a gente sente na pele a necessidade da nossa tecnologia para diversas funções, né? Desde a comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, né? Permitindo esse encontro nesse momento, como nas empresas também. Então, tem várias pesquisas que quantificaram isso. Inclusive, uma mais recente mostra que 63% das empresas que adotam a tecnologia em seus processos, elas aumentam a receita, também diminuem o custo, né, operacional. E esse crescimento, principalmente nesse período agora, ele cresceu muito, foi um crescimento de 25%. Então, enquanto nesse momento de crise a gente percebe, vê tantos desempregos, a área de tecnologia ela está contratando. Entendeu? Então, o Instituto Federal possibilitar isso para jovens, lá o nosso curso técnico integrado, né? Um curso técnico, proporcionar isso para os nossos alunos, ter essa vivência desde novo, muito novo, com programação, com inteligência artificial, com banco de dados, enfim, são inúmeras as disciplinas que trabalham isso. E a gente vê, e eu sempre falo isso para os nossos alunos, porque tem muitos alunos lá em Viçosa que ingressaram no curso técnico de informática, mas não querem seguir a área de ciência da computação. Mas isso não tem problema, porque a computação, a tecnologia, hoje ela está entrelaçada com todas as áreas. Então, os alunos que saem de lá com essa formação, ele tem uma vantagem muito grande no mercado de trabalho, na futura graduação que eles irão fazer. Então, ele vai ter uma facilidade enorme de inovação, proporciona também a questão do raciocínio lógico, aumenta o raciocínio, enfim, são inúmeras as vantagens e os benefícios, assim, de se estudar, pelo menos ter esse contato. Então, é uma área muito promissora,
e daqui para frente a tecnologia veio para ficar e mais ainda. É uma área muito promissora e se atrela a diversas outras áreas, se não todas elas. Então, eu faço esse apelo, essa motivação, né, para os nossos alunos, para que eles insistam, estudem, né, se dediquem, porque também não é fácil, mas é muito bom, é uma área muito promissora. Ana Correia, conhecida como Aninha, muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos para as considerações finais. Ana Leal, sua palavra, você tem 2 minutos para fazer suas considerações. Nossa live está chegando ao final, o tempo está terminando. Olha, eu quero lembrar vocês que isso também não acontece, essas escolhas não acontecem tão rápido, tão de repente, né? Vocês vão enfrentar fases de ansiedade, vão ter algum medo, mas encare o desafio. E lembre-se, cada um tem seu tempo. Isso me faz lembrar um pouquinho do trecho daquela música Tempo Perdido de Renato Russo. Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, tenho um tempo do mundo. Então, vocês têm todo o tempo do mundo para fazer essas escolhas. E façam com consciência, sempre buscando esse autoconhecimento, para que vocês se encontrem dentro da opção que fizeram. Ok? Cumpri os 2 minutos? Com certeza, muito obrigado, Ana Leal. Que contribuição excelente. Eu tenho certeza que as dezenas de alunos que estão assistindo puderam sim ser beneficiados com a sua fala, com a fala de Aninha, Ana Carla, com a fala do professor Linaldo. Eu sintetizo todo o nosso bate-papo de hoje nas 4 palavras que você colocou: profissão, vocação, missão e paixão. Então, se a gente conseguir integrar isso, a gente vai, né, Receita completa. Receita completa. Então, agradeço Ana Leal, nossa psicóloga do Instituto Federal de Alagoas, agradeço a professora Ana Carla, coordenadora do curso técnico de informática para a internet, e agradeço o professor Linaldo, chefe do departamento de ensino. Muito obrigado, foi muito agradável o bate-papo, e eu passo para o professor Joanes para fazer o encerramento. A gente vai tentar, pessoal, baixar para o YouTube, tá? O YouTube do campus, para quem não pôde assistir, acompanhar depois. Obrigado, Jones. Gente, a gente quer agradecer a todo mundo que está participando desse momento conosco. Agradecer a meu colega aqui, o D'Artagnan, um parceiro aqui de trabalho, a Ana, que foi nossa convidada, Ana Leal, nossa convidada especial psicóloga, para falar sobre carreira, aos grandes professores e coordenadores aqui, a Ana Correia, Aninha e o professor Elinaldo, as pessoas que também estão trabalhando, os professores dos bastidores, o professor Rita Taceiro, a professora Manu. Agradecer a todos os nossos colegas professores que prestigiaram a live, os nossos alunos, ex-alunos, professores de outros campos. E a gente quer deixar um convite muito especial. A partir de agora, baseado nas respostas da pesquisa que vocês participaram sobre pesquisa vocacional, 6 semanas seguidas, nós vamos estar toda semana conversando com profissionais. Vai passar por aqui médico, enfermeiro, advogado, contador, engenheiro e muita gente competente para ajudar você a escolher a melhor decisão sobre o seu futuro. É como a Aninha disse, a Ana Correia disse, a Ana Leal. A Ana falou, temos todo o tempo do mundo, mas esse tempo agora, cada um na sua casa, com segurança e todo mundo junto, conectado, discutindo. É o campus, é o IFAL do campus de Viçosa, discutindo e pensando as melhores ações para você. Nós vamos ficando por aqui, é um agradecimento do campus, do IFAL do campus de Viçosa, em nome do nosso diretor institucional, professor Valdomiro, e de toda a equipe de gestores e de professores. Todos nós estamos pensando em estratégias, e essa ação é uma das ações que faz parte desse processo. Um grande abraço para todo mundo. D'Artagnan, você quer falar alguma coisa? Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima semana, no próximo episódio. Tchau, pessoal. Deixa o seu comentário aqui com a gente. Obrigado.